1 Samuel, capítulo 17. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 45. Israel vivia em estado de guerra contra os filisteus. Já não bastasse essa constante pressão, surgiu dentre os filisteus uma arma secreta que, revelado diante dos oponentes, causou grande espanto e alvoroço. Aquela gigantesca máquina humana e o seu desafio fez Saul perceber que estava diante de uma batalha vencida. Era só uma questão de tempo para que o exército dos filisteus avançasse e tornasse aquele vale o símbolo de sua vitória. Por 40 dias, Israel ouvia os insultos de Golias e a zombaria dos inimigos diante da covardia que os abatia e os debilitava. Mas a bondade e a misericórdia do Senhor não permitiria que a insensatez e a dura cerviz de Saul eliminasse da terra o povo que havia elegido como ascendência do verdadeiro rei. Davi não foi ungido apenas para ocupar o lugar do primeiro monarca de Israel, mas para erguer na terra um monumento ao verdadeiro Deus que jamais seria esquecido. Desprezado por seus irmãos e ignorado por seu povo, sua vitoriosa atuação ilustrava a vida daquele que seria conhecido como filho de Davi. Até ali, diante de Saul, Davi era apenas o tocador de harpa que acalmava os seus sentidos. Mas tendo visto o cumprimento de sua fama, forte e valente, homem de guerra, 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, sua curiosidade foi aguçada. Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Na vitória de Davi sobre Golias no vale de Elá, posso quase ouvir no tanger da harpa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Saul tentou vestir Davi de sua armadura e enviá-lo à batalha com suas armas falíveis. Mas Davi tirou aquilo de sobre si e foi à peleja vestido com as vestes que lhe ensinaram as mais preciosas lições de confiança, coragem e obediência. Não há figura que de forma mais fiel represente a Deus diante do seu povo do que a figura de um pastor. Ao cuidar das necessidades básicas das ovelhas, ao conduzi-las em segurança e em não deixá-las à própria sorte, mesmo pondo em risco a própria vida, Davi adquiriu força moral e espiritual que nenhum gigante poderia abalar. Amados, um dia Jesus enfrentou o maior dos gigantes por cada um de nós, a morte. Não fosse o seu sacrifício, o vale da sombra da morte seria o nosso fim. Todavia, ele se levantou de madrugada, deixou as ovelhas aos cuidados do Senhor e partiu, como Deus lhe ordenara, e chegou a esta terra envolta em um grande conflito. E diante de um povo incrédulo, sua missão foi questionada. Por que desceste aqui? Mas como nosso bom pastor, tomou o seu cajado na mão e com fé e oração, não desistiu de provar a todo o mundo que o Senhor salva. Muito em breve, o inimigo cairá derrotado com o rosto em terra, e Jesus esmagará sua cabeça de uma vez por todas. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O herói dos filisteus foi morto para não mais viver. O nosso herói foi morto, mas venceu a morte para que tenhamos vida e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10.
Permita que o Cristo ressuscitado seja o pastor de sua vida e certamente Ele estará com você no vale deste mundo escuro até que Ele lhe leve para habitar na casa do Senhor para todo o sempre. Salmo 23, versículo 6. Vigiemos e oremos. Bom dia da preparação, ovelhinhas de Jesus. Rosana Garcia Barros.